Capítulo 10. Da política urbana. Artigo 288. A política urbana, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 289. A execução da política urbana está condicionada ao direito de todo cidadão à moradia, transporte público, saneamento, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, educação, saúde, lazer e segurança. Parágrafo único. A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Artigo 290. O plano diretor do município deverá conter: Inciso 1º. A delimitação de áreas destinadas à implantação de atividades com potencial poluidor hídrico e atmosférico, que atendam aos padrões de controle de qualidade sanitária estadual. Inciso 2º. A delimitação de áreas destinadas à habitação popular, que atenderão aos seguintes critérios. Alínea A. Contiguidade à área de rede de abastecimento de água e energia elétrica, no caso de conjuntos habitacionais. Alínea B. Localização acima da cota máxima de cheias. Alínea C. Declividade inferior a 30%, salvo se inexistirem no perímetro urbano áreas que atendam a este requisito, quando será admitida uma declividade de até 50%, desde que sejam obedecidos padrões especiais de projetos, a serem definidos em lei estadual. Inciso 3º. A identificação das áreas urbanas para o atendimento ao disposto no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. Inciso 4º. O estabelecimento de parâmetros máximos para parcelamento do solo e para a edificação, que assegurem o adequado aproveitamento do solo. Inciso 5º. As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, consignando prioridades da administração pública, metas de indicação de recursos necessários para os programas de duração continuada, em benefício das pessoas portadoras de deficiência, menores carentes e idosos. Inciso 6º. A eliminação das barreiras arquitetônicas em logradouros e edifícios de uso público extensivo aos terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, aeroviários e portuários, bem como aos veículos de transporte coletivo. Inciso 7º. A exigência, para a liberação de toda e qualquer obra pública, de estrita observância das necessidades e dos direitos das pessoas deficientes ao acesso a banheiros adaptados e rampas, com indicação em braille ou alto relevo. Inciso 8º. A garantia de participação dos deficientes através de seus movimentos representativos, em sua feitura, bem como no acompanhamento de sua execução. Artigo 291. Nas diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão: Inciso 1º. Regularização dos loteamentos irregulares, inclusive os clandestinos, abandonados ou não titulados. Inciso 2º. Preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária e o estímulo a essas atividades primárias. Inciso 3º. Criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental e turístico e de utilidade pública. Inciso 4º. Livre acesso especialmente aos deficientes edifícios públicos e particulares de frequência aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas e ambientais e adaptação dos meios de transporte. Artigo 292. O imposto progressivo, a contribuição de melhoria e a edificação compulsória não poderão incidir sobre terreno de até 250 metros quadrados, destinado à moradia do proprietário que não tenha outro imóvel urbano ou rural.
Artigo 293. As limitações do direito de construir e o condicionamento ao uso do solo urbano serão especificados, exclusivamente, em lei. Parágrafo 1º. Excetuadas as edificações de preservação histórica, declaradas por lei, as restrições ao direito de construir e ao uso do solo urbano permitirão, no mínimo, a possibilidade de duas categorias de construção no imóvel e de uso do solo urbano, estabelecidos no Plano Diretor da cidade de que trata o artigo 182 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A petição, para fins de aprovação de projetos de edificações e licenças de obras, somente será passível de indeferimento por infringência a dispositivos legais ou a decretos regulamentares, nos limites autorizados por lei e no prazo contemplado no artigo 7º, parágrafo 2º desta Constituição, não servindo de fundamentação normas contidas em portarias, resoluções ou instruções administrativas. Artigo 294. Para assegurar as funções sociais da propriedade, o poder público usará, principalmente, os seguintes instrumentos. Inciso 1º. Imposto progressivo sobre imóvel. Inciso 2º. Desapropriação por interesse social ou utilidade pública, com prévia justa indenização em dinheiro. Inciso 3º. Discriminação de terras públicas destinadas, prioritariamente, a assentamentos de pessoas de baixa renda, Inciso 4º. Inventário, registros, vigilância e tombamentos de imóveis. Artigo 295. As terras devolutas, patrimônio do Estado, somente poderão ser utilizadas para: Inciso 1º. Áreas de reserva ecológica e de proteção ao meio ambiente. Inciso 2º. Projetos de reforma agrária, Inciso 3º. Loteamentos populares. Parágrafo único. É obrigação do Estado e dos municípios manter os cadastros de suas terras atualizados. Artigo 296. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: Inciso 1º. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2º. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo, Inciso 3º. Desapropriação, com pagamento mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 297. A Lei Orgânica dos Municípios definirá as áreas destinadas à criação do Cinturão Verde, para a produção de hortifrutigranjeiros pelas comunidades periféricas. Artigo 298. Para assegurar a todos os cidadãos o direito de moradia, fica o poder público obrigado a formular políticas habitacionais que permitam: Inciso 1º. Acesso a programas públicos de habitação ou financiamento público para aquisição ou construção de habitação própria, Inciso 2º. Assessoria técnica à construção da casa própria. Artigo 299. A execução da política habitacional do Estado será realizada por órgão estadual responsável pela: Inciso 1º. Elaboração do Programa de Construção de Moradias Populares e Saneamento Básico. Inciso 2º. Avaliação e aprimoramento de soluções tecnológicas para problemas habitacionais. Artigo 300.
Cabe ao poder público garantir a destinação de recursos orçamentários para a implantação de habitação de interesse da população de baixa renda. Artigo 301. Cabe ao Estado e aos municípios garantir a implantação dos serviços, de equipamentos e infraestrutura básica, visando a distribuição equilibrada e proporcional à concentração e à densidade populacional, tais como: Inciso 1º. Rede de água e esgoto. Inciso 2º. Energia e sistema telefônico. Inciso 3º. Sistema viário e transporte, Inciso 4º. Equipamento educacional, de saúde e de lazer. Artigo 302. O transporte sob responsabilidade do Estado, localizado no meio urbano, deve ser planejado e operado de acordo com a política de transporte dos municípios e do plano diretor. Artigo 303. Compete ao Estado o controle dos serviços de transportes intermunicipais de passageiros, incluindo-se o estabelecimento de linhas, concessões, tarifas e fiscalização do nível de serviço apresentado. Artigo 304. Na elaboração dos respectivos orçamentos e dos planos plurianuais, o Estado e os municípios deverão prever as dotações necessárias ao cumprimento do disposto neste capítulo. Artigo 305. Para a elaboração do projeto do plano diretor do município, o órgão técnico municipal realizará zoneamento ambiental, compreendido como ambiente natural e social, que norteará o parcelamento, uso e ocupação do solo, as construções e edificações, visando conjuntamente a melhoria do desempenho das funções sociais urbanas, da qualidade de vida e preservação do meio ambiente, na forma da lei. Artigo 306. Na elaboração do plano de uso e ocupação do solo e do de transporte, bem como na gestão dos serviços públicos, o poder municipal deverá buscar a aprovação do legislativo e a participação da comunidade, através de suas entidades representativas. Artigo 307. O não cumprimento das normas estabelecidas neste capítulo implicará na imputação de responsabilidade civil e penal da autoridade omissa. Artigo 308. Fica assegurado o amplo acesso da população às informações sobre planos de uso e ocupação do solo, de transporte e gestão dos serviços públicos,